Sejam muito bem-vindos ao Lado Oculto do Prog Metal. Aqui é Adam Guzmão. Hoje eu vou trazer para vocês uma banda que ela não é tão desconhecida assim, mas também ela não faz parte do mainstream não. A banda Haken. Essa banda, na minha opinião, está entre uma das maiores no expoente assim do prog metal moderno. E vale a pena conhecer a história desses caras, até porque os caras nos últimos tempos contribuíram bastante para o cenário. Então fica aí com essa dica, não se esquece de curtir, compartilhar e também não esquece, Syncope Metal, o canal onde o tempo é quebrado, a música é ousada e o mainstreaming é só opção. Submerged in holy water. Familiar faces try to hide the pain. Medicate to alleviate the pressure. Tearing down the walls of eternity. Tudo começou em 2004 em Londres com o guitarrista e tecladista Richard Hentschel, o vocalista Ross Jennings e o outro guitarrista Matthew Marshall. Eles tinham a ideia de criar uma banda que tivesse inspirações de bandas como Dream Theater, Pain of Salvation e Pink Floyd. Porém, eles passaram 3 anos estudando música para aprimorar a técnica de cada um, individualmente, e aí sim procurar os outros membros do Haken. Logo em seguida entrou na banda o baterista Ray Hearn e o tecladista Peter Jones. E eles também encontraram online o baixista Tom McLean. Juntos, eles fizeram a primeira demo. E mais tarde, o Peter e o Matthew resolveram sair da banda por questões de querer buscar outros rumos acadêmicos. E entrou na banda o Charles Griffiths na guitarra e o tecladista Diego Tejeda. E essa formação continuou por bastante tempo. What was fun about it was that we would meet up on a weekly basis and jam through ideas. We had this room and it was in the Guildhall School of Music and Drama. Do you remember that? Very well. What was nice about it being in that kind of environment of like a prestigious music school like that. Especially like a couple of times I remember like we'd be in the basement playing through our kind of metal riffs and whatnot, and then we'd go for a break. Upstairs there'd be the London Symphony Orchestra rehearsing like Jurassic Park music and made us feel that small. Yeah, it's like that's proper music. Yeah, and then we'd go back into our basement and do our metal riffs again. And we ended up with Aquarius. That's how it happened. Os caras do Haken têm influências bastante diversificadas, na minha opinião. Algumas eu já falei aqui, que é o Dream Theater e o Pink Floyd. E eles também têm influência do Gentle Giant, do Deer Hunter, do Journey. We try and mix it all together, and but we've all got our own little thing. Really, like Tom's a huge fan of jazz, as is Diego, and I like everything really, even like hip hop and drum and bass and stuff like that. So we try and not have any boundaries, just bring it all together and see what comes out. Yeah. O guitarrista, o Richard, chegou a falar sobre uma banda chamada Flying Lotus, que ele acha que tem muitos elementos de música progressiva dentro do som dos caras, e é uma banda de hip hop. Escuta aí a parada. Daí você percebe o nível de complexidade das composições da banda. Essa diversidade toda, agora você consegue entender de onde vem, né? E principalmente também por causa do Richard. O Richard, ele é um cara que é uma peça fundamental dentro da banda. Ele tem uma forma de compor um pouco diferente, assim. E na verdade, principalmente no início da banda, que era assim, que depois muda, né? Que é o que ele pegava, fazia a estrutura de todas as músicas e disponibilizava para os outros membros. Eles ouviam por um tempo ali. E depois eles ensaiavam e trabalhavam em cima dessas músicas que ele já tinha feito as estruturas. Então tudo partia dele, né? E não é à toa, na verdade o Richard ele começou muito cedo a estudar música, a mãe dele era pianista clássica e ensinou o piano para ele aos 7 anos de idade.
depois ele aprendeu clarinete, depois bateria. Com 11 anos de idade começou a aprender guitarra. E aos 16 ele recebe um disco de uma banda chamada Dream Theater, uma música Erotomania. E aí ele pira naquele som, que aí deu aquela vontade de querer criar o Hakan, né? Mais tarde. Em relação ao Ross, o vocalista, ele que é um dos membros fundadores da banda, ele antes do Hakan, ele não era vocalista não. For me, I came into music actually as a guitar player. Singing was never really on the agenda when I was younger, to be honest. So yeah, I had the kind of the regular lessons of how to play the guitar, like music theory, and at some point I would incorporate that into high school bands. And actually my role was rhythm guitar and backing vocalist, and that's where I really started to develop my skills as a singer and my passion for singing itself, just by harmonizing the lead vocalist all the time. Tem músicas dentro do Hakan que eu acho maravilhosa a voz dele, que combina perfeitamente, não enxergo ninguém cantando melhor do que ele, algumas músicas que é do Hakan. Mas esse cara, eu já vi ele cantando num show que o Mike Portman chamou os caras do Hakan pra tocar aqui em São Paulo, que é esse aqui, ó, Shattered Fortress. Esse show, na verdade, ele cantou várias músicas do Dream Theater, e é um absurdo, assim, o cara cantar Dream Theater, não é qualquer um que canta Dream Theater, né? E a origem do nome, eles dizem que veio de um personagem fictício que eles inventaram na juventude. Eles dizem que, na verdade, eles inventaram esse nome à base de umas ervas aí, ou de umas bebidas também. Mas eles depois descobriram que o nome significava gancho em alemão. O problema é que as pessoas começaram a pronunciar o nome da banda errado. Então, direto chamavam como Haken. Então, eles fizeram uma camisa que era limitada na época. Tinha o nome da banda e embaixo tinha a foto de um ator famoso que se chama Kevin Bacon, pra galera não errar mais a pronúncia do nome da banda. Então a galera zoa até hoje, chama os caras às vezes de Bacon, só por conta da camisa lá, que na verdade não existe mais essa camisa hoje, infelizmente. Com certeza deve ser uma relíquia pros fãs aí. Em 2010 eles lançam o disco de estreia Aquarius. Esse disco é um disco conceitual que vem da cabeça do Ross, o vocalista. Ele que é o letrista desse disco. Conta a história de uma sereia e um pescador que encontrou essa sereia e acabou capturando ela. E eles têm uma certa relação entre eles dois e com o tempo começa a dar ruim porque começa a rolar uma catástrofe natural a nível mundial e rola uma inundação no mundo inteiro, então a humanidade está em perigo e só quem pode salvar a humanidade é a sereia e vai precisar de sacrifício para resolver esse problema. Eu não vou contar mais do que isso porque vale a pena, escuta aí o disco porque a história é interessante, fala bastante sobre essa relação entre a humanidade e a natureza, que nem sempre é muito boa, né? Então vale a pena, escuta o disco aí que é bom pra caramba. Something caught my eye in my peripheral vision. Ooh, here I am to freak you out. Na minha opinião, esse disco de estreia, o Aquarius, é um disco ousado,
corajoso até para uma galera que tá começando, porque é um disco que ele vai do Dream Theater a um nível do experimentalismo assim absurdo e cinematográfico também, porque o disco pede muito, o conceito do disco pede muito esse clima, essa sonoridade cinematográfica assim, de filme mesmo. Então vale a pena escutar, mas pode causar estranheza para alguns. I'll chase your rainbow to the end. Em 2011 eles lançam o disco Visions. Esse disco também é um disco conceitual que conta novamente com o Ross como letrista e conta a história de um jovem que teve uma premonição e acabou sonhando com a própria morte, e ele acaba acreditando que isso realmente vai acontecer, e ele passa o resto da vida tentando evitar que isso aconteça. Também é um disco que é considerado pelos fãs uma obra-prima, a maioria dos fãs acham, e tem uma música que é a maior música que eles já fizeram assim na carreira, tem 22 minutos, que é a música que dá o nome ao título do disco, que é a música Visions. Vale a pena, que a história é muito boa, e o disco também é muito bom. Em 2013 eles lançam o disco The Mountain. Esse disco pra mim é o melhor disco da discografia. Foi daí que eu comecei a escutar o Haken. E o disco agora dessa vez não é um disco mais conceitual, mas o disco fala sobre tribulações e ambições que as pessoas têm no decorrer da vida. Ele é muito diferente dos discos anteriores, tem uma carga emocional muito forte também, e é um disco muito mais intimista, na minha opinião. The brightest skies have turned to gray. A forma de compor esse disco foi um pouco diferente. Ele não tinha mais aquela estrutura de pegar o Richard, fazer toda a estrutura base das músicas e passar para os integrantes. Dessa vez, todos se uniram desde o início para criar as músicas em conjunto, cada um contribuindo com suas influências e tal. Então foi bem diferente a forma de trabalhar. E para mim tem músicas belíssimas esse disco. E tem uma música em específico que eles fizeram um videoclipe com a temática dos Muppets. É muito engraçado o clipe. E foi tudo eles que fizeram, não foi nada profissional, não. Foi os integrantes ali que tiveram a ideia e criaram esse videoclipe aí. Tantalized by the cockroach and its promise. The cockroach kicks its on his throne. E o Tom McLean resolveu sair da banda e entrou um novo baixista na banda chamado Conner Green. Esse cara toca pra caramba. No meio aí do The Mountain, eles fizeram um vídeo e que tem o Conner Green tocando uma música que se chama Because It's There. E a linha de baixo do cara é fenomenal. Assiste aí. E em 2014 eles lançam o EP Restoration, com 3 faixas de músicas antigas da época da demo de 2008 e agora retrabalhadas, e é a primeira gravação com o novo baixista Conner Green. Confession. Forgive me, Father. Em 2016 eles lançam o disco Affinity. Nesse disco os caras têm uma influência muito forte ali dos anos 80, principalmente do cinema dos anos 80. Também uma homenagem a um cara chamado Vince DiCola. Esse cara é responsável nada mais por trilhas sonoras do Rock 4, Transformers, só pra você ter uma ideia do que o cara já trabalhou, né?
Então, o Diego, principalmente, que é o tecladista, ele buscava essa sonoridade, ele disse que não tinha grana para poder procurar um equipamento certo para fazer esse tipo de som, que lembrasse muito os anos 80. Então ele teve que fazer um estudo em cima do que ele tinha, do equipamento que ele tinha, para poder buscar essa sonoridade assim tão característica assim dos anos 80, e ficou legal pra caramba, velho. E não só ele, na verdade, quem começou, na verdade, a chegar e criar mais ou menos essa ideia foi o batera, o Ray. E aí depois o Diego foi lá e aprimorou com os timbres e a ambientação, que é muito característica também, né, dos anos 80. E você percebe uma música deles, desse disco, que chama muita atenção, se chama 1985. Então escuta aí, porque é totalmente a cara daquela época. I stand now and direction misaligned. Oh, yes, I did what you did. Esse disco também tem uma música que se chama The Architect, e que tem a participação de um cara que eu gosto pra caramba, que se chama Einar Solberg. Esse cara canta numa banda que eu acho excelente, que se chama Leprous. Eles já tocaram aqui no Brasil, eu fui pro show e achei animal o show. Mas infelizmente a maioria da galera não conhece muito o Leprous por aqui no Brasil, e vai estar aqui no canal futuramente, com certeza, porque tem tudo a ver com o canal. E uma outra música que eu dou dica aí desse disco é a The Endless Knot. Boa pra caramba, confere aí. Places we can't get to, we crawl, we swim, it's never ending. The crest of tidal waves are breaking. Em 2018, eles lançam o 5º álbum, Vector. Esse disco é produzido pelo Adam Nolan, ex-baixista do Periphery, uma banda bem conhecida aí do prog, e foi contribuição do Charlie e do Diego, que se inspiraram nos experimentos e nas análises psicológicas da década de 50 e 60. A história conta sobre um doutor que se chama Dr. Rex, e esse cara não bate bem na cabeça, aquele doutor típico lá dos anos 50 mesmo, que fazia experimentos com os pacientes. Então ele pega um paciente e começa a fazer o tratamento dele, que não é nada legal, né? E o paciente começa a ter transtornos piores ainda, que começa a vir à tona coisas do passado do paciente, pensamentos sombrios, perturbadores. Calling Dr. Rex to cell block 2. The nurses. A partir daqui você começa a seguir a história pelos olhos do próprio paciente. E tem uma questão interessante, tem uma música que é do The Mountain, o disco, que é a Cockroach King, que é o Rei Barata, que as pessoas tinham a curiosidade de saber quem é esse personagem, e agora eles se aprofundaram mais em relação a uma história de origem no Vector, né? Sobre esse personagem aí. E eu acho muito legal essa ideia do Reiken começar a querer fazer esses easter eggs entre essas conexões entre os discos. Eu acho até que o Visions, aquele personagem lá que sonhou em enxergar a própria morte e tal, teve uma premonição, já seria um personagem desse aí que tá nessa história aí também. Essa é uma opinião minha, mas eu acho que tem a ver também. Mas isso é muito legal, essas conexões, que vai seguindo. O próximo disco vai ter ligação também com esse aqui. Pra mim, o Vector é o segundo disco que eu mais gosto da discografia dos caras. Tipo, riffs matadores que tem esse disco, composições também, pesado pra caramba. Agora eu vou criar uma polêmica, uma pequena polêmica aqui. E pra mim, o Reiken chegou num patamar de criatividade, tanto de composições quanto de riffs, que colocou atualmente o Dream Theater no bolso, velho. Sinceramente, assim,
Os caras inspiraram o Haken e, pô, agora basta o Dream Theater chegar e olhar pro Haken pra tentar se inspirar também, porque, meu Deus, velho, você vê o nível de criatividade que esses caras têm, escuta aí as composições que eles fazem, pô, a criatividade nos riffs, assim, cada riff, assim, que antigamente o Dream Theater fazia com o pé nas costas, hoje em dia os caras, na minha opinião, tá se repetindo pra caramba, assim. Mas é uma opinião minha, uma pequena polêmica, não se inflamem não. Strange mutation overriding carbon copies into flow. Aí você percebe também, por esse disco, que eles adoram chegar e pegar épocas, né? Tipo, o Vector, eles pegaram os anos 50 e 60, o anterior, Affinity, anos 80, e o The Mountain era muito ali pros anos 70, ali, pra galera ali que é mais o Gentle Giant. Em 2020 eles lançam o disco Virus. Esse disco algumas pessoas achavam que eles tinham se inspirado na Covid-19, na pandemia, que foi aquele ano ali. Mas o Ross disse que não, que foi pura coincidência. E que na verdade a música Virus já estava sendo escrita secretamente em 2017, na época do Vector ainda. Na verdade esse disco tem uma ligação com o Vector. Então eles gostam de fazer, como eu disse, fazer esses easter eggs entre os discos aí, que é legal pra caramba, mas como o próprio Ross disse, que você pode escutar esse disco como uma obra única mesmo, sem precisar linkar ele com o disco anterior, precisar escutar o disco anterior, que ela funciona sozinha também perfeitamente. O disco basicamente fala sobre um vírus que acaba se alastrando no mundo inteiro e acaba afetando a vida das pessoas em diversos aspectos, tanto ele biológico, tecnológico, psicológico e até no aspecto político também. Então o disco ele é uma crítica às instituições que abusam do poder e até o abuso psicológico que as pessoas sofrem diariamente, né? E esse foi o último disco do tecladista Diego Tejeda. Ele resolveu sair da banda porque queria mudar o rumo dele musical. E aí o Haken já não era o que ele queria fazer. E aí os caras chamaram de volta o primeiro tecladista, Peter Jones. Destaque aqui que eu deixo é a música Messiah Complex. Essa é a última música do disco. Ela é dividida em 5 partes. No total ela tem 15 minutos, então é um passeio completo, assim, pelas influências dos caras e até revisitação do que os caras fizeram lá na discografia lá atrás, entendeu? Então, além disso tudo, tem aquela conexão com a história do Cockroach King, que é do The Mountain. Então aqui você escuta algumas referências dessa música do The Mountain também. Em 2023 eles lançam o disco Fauna. E o Ross conta que ele queria criar um conceito de animais espirituais, que seria, cada música ia representar um animal diferente. Então ele se baseou muito no escritor favorito dele, que é o Philip K. Dick. Esse cara, em 1968, ele fez um dos livros mais importantes aí para a cultura pop, que é o Android's Dream of Electric Sheep. Esse livro ele foi inspiração para o filme Blade Runner. Pois é, os 2 filmes, tanto que o segundo filme tem mais referências ainda a esse livro do que o primeiro até. Então, o Ross sabia que simbolicamente os animais no livro era muito importante para a história, então ele também se baseou, se inspirou nisso para fazer o Fauna e ficou bom pra caramba também. E uma dica que eu dou aqui é uma música que provavelmente é a mais comercial do disco, que também é a minha música preferida, e se chama Love Bite. Essa música me lembra também uma música de uma banda que eu gosto bastante, que se chama Agente Fresco, e eles também são amigos dos caras do Haken, e futuramente vai estar aqui no canal, porque tem tudo a ver também, o som dos caras é muito massa também.
Nessa época eles lançaram o videoclipe da música The Alphabet of Me. A primeira vez que eu escutei ela, eu já gostei de cara, e que é uma música diferente até. Na verdade, esse último disco deles, o Fauna, é um disco que, na minha opinião, é diferente dos demais. Mas o Reiki é isso. A cada disco eles se reinventam, não ficam pagando pedágio pra mídia nenhuma, muito menos pra fã, que só quer saber do início da banda lá. Então os caras querem tocar o que eles gostam, e é por isso que eu gosto do Reiki. Slipped on the scene of the crime like a rattlesnake. It's time to wake up and die or regenerate. If your body quits me. Espero que tenham gostado da dica de hoje, a banda Reiki. Se você já conhecia a banda, comenta aqui embaixo qual o disco e qual a música favorita. E se você não conhecia, comenta também o que achou da banda. E não se esquece de curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais para dar aquela força. E obrigado novamente por assistir a Syncope Metal.